Já estamos de volta com Hora Geral. Daqui a pouquinho tem agenda cultural para você, daqui a pouco. Mas antes, temos uma pergunta do nosso internauta. Ele gostaria de saber se a nossa convidada, doutora Tatiana Evangelista, presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e também secretária da Comissão da Igualdade Racial da OAB Santos, se como presidente tem um número de negros na cidade de Santos. Existe um censo, se não me engano, o último foi de 2010. Ele tentou estratificar o número de negros em Santos? Exatamente, Douglas. Em 2010 foi feito o último censo, o censo mais recente, e o levantamento na cidade de Santos foi que a população negra é de 26% na cidade, aproximadamente 30%. Mas isso acontece por conta do critério que o IBGE adota ser o critério da autodeclaração. Se o IBGE adotasse o critério biológico, ou seja, se eles verificassem a ascendência, então o indivíduo que tem a ascendência negra, seja um dos pais, seja ambos os pais, Sim. seja os avós, se esse fosse o critério, com certeza passaria de 50%. Mas como o critério é a autodeclaração, então em Santos consta oficialmente como apenas 26% de negros. E, inclusive, essas políticas públicas como a instituição do feriado, como lei de cotas, que é uma legislação polêmica, mas que já está aí vigente no nosso ordenamento jurídico, elas existem justamente para fortalecer a autoestima do negro. Porque essa questão do critério da autodeclaração é a prova mais forte de que o negro não se sente livre para se declarar como negro, O brasileiro tem, às vezes, uma postura de se esquivar dos problemas ao invés de resolvê-los. E o brasileiro negro, não foge essa regra, que também tem, às vezes, essa postura de, ao invés de se deparar com o racismo, com a realidade da discriminação e enfrentar, prefere se declarar como pertencente a uma outra etnia. Agora, um outro aspecto que a senhora acabou até de abordar. Será que o negro, ele dependeria só dessas políticas de cotas, por exemplo, para que ele possa conquistar um espaço maior na sociedade, conseguir aí uma vaga na universidade? Será que esses programas de cota seriam a única alternativa? Lógico, a senhora como presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra deve ter contato com muitos negros. O que a maioria comenta a respeito dessa política de cotas? Douglas, na verdade, a maioria da população, ela emite uma opinião sobre a lei de cotas sem ter lido nenhuma doutrina a respeito, sem ter se informado, sem ter participado de um seminário, mas muitas pessoas que inicialmente eram contrárias a essa política de ação afirmativa, porque existem diversas políticas de ações afirmativas, a lei de cotas é a mais famosa, até por conta dessa repercussão que tem polêmica na sociedade. Mas eu acho que as pessoas precisariam primeiro fazer um estudo a respeito para depois formar uma opinião, participar de seminários, palestras. Por exemplo, o negro ele tem direito a cotas e o afrodescendente? Então, na verdade... Essa é a discussão. Então, na verdade, os afrodescendentes, todos os negros são afrodescendentes, Então, esse é um termo que se usa do ponto de vista geográfico, político, histórico, para delimitar que todo negro descende de África. Mas, na verdade, os negros, pelo critério do IBGE, que é o órgão oficial, são subdivididos em duas categorias, pretos e pardos, E tanto pretos quanto pardos são afrodescendentes. Então, talvez o que as pessoas questionem é se a pessoa é parda e, de repente, não sofre tanta discriminação na sociedade, deveria ela fazer jus ao sistema de cotas, já que ela é tolerada, existe no Brasil essa cultura da morenice, No Brasil todo mundo é moreno e tal. Então, será que essa pessoa também faria jus à questão do sistema de cotas? Eu acho que, na verdade, desde o momento em que você, independente de sua pele ser um pouco mais clara, mas se você não se insere na sociedade, você faria jus. Claro que o critério que as políticas adotam, que a legislação adota, é o critério da autodeclaração. Mas a falsidade ideológica é algo também que essas pessoas que de repente se declaram como negras e eventualmente não são, elas estão submetidas ao crime de falsidade ideológica e é possível até se ficar constatado que não são por denúncia, Não existe uma banca que vá fazer uma análise, nem nada disso, para não constranger o candidato, não constranger as pessoas, seja no sistema de cotas da educação, seja no sistema de cotas do mercado de trabalho, no caso do governo federal, que instituiu recentemente aí uma lei que institui o número de 20% de vagas do Serviço Público Federal para negros que são pretos e pardos. Recentemente foi aprovado na Câmara de Santos. Recentemente passou em primeira e segunda votação, apenas um vereador, que deu seu voto contrário, mas todos os demais aprovaram a lei de cotas do município. Ela está submetida agora à aprovação do prefeito, isso, e nós estamos aguardando agora a sanção do prefeito municipal.
E no sistema federal existe a Lei de Cotas da Educação desde 2012, que inclusive é por prazo determinado, né? É um prazo de 10 anos. A partir de 2022, essa legislação vai ser revista. Os efeitos que ela produziu na sociedade serão revistos para ver ainda se persiste a necessidade, ou seja, não é algo indefinido para sempre, é algo que momentaneamente adeque à sociedade. Para quê? Para que as pessoas concorram em igualdade de oportunidades. Porque no Brasil nós temos, e em outros países também, um sistema de meritocracia. E esse sistema da meritocracia parte do pressuposto que duas pessoas em situações econômicas e sociais completamente diferentes, para não dizer antagônicas, que eles têm a condição de concorrer em igualdade de oportunidades, tanto no ensino público de caridade quanto no mercado de trabalho, quando a gente sabe que isso não acontece. Né? Num exemplo bem singelo, é a mesma coisa que você colocar um Fusca 69 para concorrer com uma Ferrari e falar assim, olha, sistema de meritocracia, quem chegar primeiro ganha. Né? E a gente sabe que são dois carros completamente diferentes que não têm condição de competir em condições de igualdade. Agora, quando a doutora fala da meritocracia, fala no caso que for um negro e um branco, por exemplo, ainda existe esse tipo de discriminação na hora da escolha? No mercado de trabalho. No mercado de trabalho? Sim, existe. Olha, a Veja, há uns anos atrás, fez uma reportagem em que ela colocava um profissional negro, se não me engano, da área do jornalismo, e um profissional branco. O currículo era idêntico, só mudava os nomes, né? Era fictício, idêntico, e eles foram concorrer à vaga de emprego nas mesmas empresas em dias diferentes. E o negro, quando chegou em algumas empresas, foi dito para ele que a vaga já havia sido preenchida, em outras empresas que, na verdade, ele não atingia o perfil, né, que o empregador entendia como necessário para ocupar aquela vaga. E dias depois, o não negro, que seria o branco, voltava à mesma empresa e era contratado. Conseguia vaga. E o currículo era idêntico, porque é fictício. E aí a gente percebeu que existem, por parte da sociedade no mercado de trabalho, existe algum preconceito, né? Existe ainda a ideia de que o negro é indolente, que não tem capacidade. Aliás, no inconsciente coletivo da população, está entranhada a ideia de que se o negro foi escravizado, se ele foi servil, é porque é inferior. Não que as pessoas pensem isso deliberadamente, mas isso fica no inconsciente coletivo. E aí vem a situação econômica, né? E aí os institutos de pesquisas oficiais estão aí dizendo que o negro está na base da pirâmide social. Então, a ideia de incompetência também assola o inconsciente das pessoas. Então, as pessoas pensam, poxa, mas tá aí, estão aí as oportunidades. Por que é que o negro está, na sua maioria, na base da pirâmide social e não ocupa as mesas do poder se está tudo à disposição? Mas isso é uma falsa ideia, porque nós sabemos que não só o preconceito racial, mas as condições históricas que nós viemos trazendo como bagagem, elas não contribuem para que a gente, como eu já disse anteriormente, concorra em igualdade de condições e oportunidades com o não negro. E a doutora acha que a única forma de mudar isso é através, por exemplo, desses programas sociais de cotas, desses programas que o governo federal e que o governo municipal acabem promovendo? Será que isso não aumentaria o preconceito junto à população? Porque, no meu entendimento, perante a Deus, que no meu entendimento é a autoridade maior, nós somos iguais. E, ao mesmo tempo, observamos que alguns negros conquistaram espaço na sociedade sem ter sido beneficiado desses programas. Meu intuito não é polemizar contra o negro. O meu intuito é de polemizar, sim, a favor do negro. Porque eu conheço muitos negros competentíssimos em várias áreas. No rádio, no jornalismo, na administração pública, né, sem citar nomes. E eu observo que esses que eu cito, eles conseguiram por competência própria. Será que mesmo no século XXI, doutora, essa dificuldade é latente e nós é que não temos índices e pesquisas para aprofundarmos esse debate junto à sociedade? Então, Douglas, na verdade, né, a gente sabe que todos são iguais, né, perante a lei. Perante a lei. E, na verdade, esse é o princípio da igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Entretanto, o princípio da igualdade material, ele diz que todos são iguais perante a lei. Para que isso efetivamente aconteça na prática, todas as pessoas que são desiguais devem ser tratadas de forma desigual na medida de suas desigualdades. Aí sim a gente promove a igualdade formal para tratamento igualitário de todos, né? Desculpe interrompê-la. E essa desigualdade é só diagnosticada no negro?
Não, como eu tinha te falado como a gente estava conversando anteriormente, na verdade, essa desigualdade que existe entre negros e brancos, ela vem fomentada pelo racismo, ela vem fomentada pela questão da escravização histórica que nós sofremos, pelo preconceito, ela vem também fomentada pela falta de autoestima da população negra. Muitos negros acreditam, às vezes, que certos lugares da sociedade não são para eles, e é por isso que eu digo que a presença de um negro como ministro do STF é de extrema importância como modelo para a juventude negra. E, na verdade, a lei de cotas ela é só mais uma política de ação afirmativa dentre as diversas que existem. Mas, além das leis de combate ao racismo, que também são políticas de ação afirmativa, além da lei de cotas na educação e no mercado de trabalho, que também são políticas de ações afirmativas, na minha opinião, a política mais importante de ação afirmativa que existe para combater a discriminação e promover a igualdade é a mudança do paradigma dentro da educação. Nós sabemos que na educação formal é onde muitas pessoas formam a personalidade e às vezes até o caráter, que às vezes acontece muitas vezes do professor, não é esse o papel do professor, mas muitas vezes o professor acaba influenciando muito na forma de pensar do aluno do ensino médio, do ensino fundamental e muito mais ainda na universidade, onde os professores são formadores de opinião. A gente teve aí recentemente o caso de um professor, né, que infelizmente foi se pronunciar perante os alunos da universidade de uma forma contrária à política de cotas, se excedeu e disse que naturalmente as pessoas confiam mais em profissionais brancos do que em profissionais negros, e agora foi afastado das atividades, está sendo processado. É um caso aí de repercussão que apareceu aí nas maiores TVs do país. E, na verdade, na educação existe uma lei chamada Lei 10.639 de 2003, né? Então, desde 2003, essa lei federal passou a vigorar, exigindo que as escolas se adequem para quê? Para mudar o currículo, para mudar a grade de ensino, para que a história verdadeira do negro, dos afrodescendentes, dos afro-brasileiros e de África seja contada de uma forma, da forma como aconteceu mesmo, corretamente, que se fale dos nossos heróis. Nós temos aqui em Santos, por exemplo, figuras ilustres que dão nome a ruas, que dão nome... A praça. Muita gente sabe, né, no Canal 4, é a Praça Palmares. É Palmares por quê? Por causa de Palmeiras? Não. Por causa da Praça Palmares. Inclusive, vai ter um evento hoje, no dia da Consciência Negra. Exatamente. Hoje nós fazemos uma tradicional celebração na Praça Palmares para fazer uma homenagem ao busto do nosso herói negro Zumbi, que está colocado lá na Praça Palmares. Mas, por exemplo, existem os Irmãos Rebouças, a gente tem aí um centro esportivo chamado André Rebouças, a gente tem ruas com o nome de engenheiros que são negros e que as pessoas às vezes não têm noção da negritude. Então existem figuras históricas que foram retratadas nos retratos como embranquecidas, né? E aí algumas figuras as pessoas nem sabem que são negros, né? E esse tipo de postura é que precisa mudar dentro do sistema educacional. Então os livros didáticos têm que ser adequados, né? Os livros didáticos têm que ser adequados para a heterogeneidade da sala de aula. Nós precisamos lembrar que não só existem alunos negros, não só existem alunos brancos, existem alunos de diversas culturas, de diversas religiões, né, de diversos credos, e o ambiente escolar precisa estar preparado para isso. Os professores também precisam ser capacitados, e essa lei propõe isso, capacitados para que possam promover o ensino inclusivo, é o educar para a igualdade. Esse é que é o lema que a Lei 10.639 acaba propondo, de 2003. E isso aí é um processo, né? É um processo muito lento de adequação. A gente sabe que existe resistência por parte dos profissionais mais antigos, existem resistências até de alguns governos em estabelecer essa lei, em implementar melhor essa lei na educação. E, na verdade, essa lei é que vai fazer toda a mudança do pensamento, porque a partir daí a lei de racismo, a lei de cotas, ela vai precisar ser cada vez menos aplicada na medida em que nós atuamos diretamente na educação, na formação da personalidade, na formação do caráter e do pensamento. Então, alunos negros se sentem muito mais valorizados na sua autoestima, conhecem heróis negros que fazem parte da história, ficam sabendo que negros importantes, que são retratados como brancos, na verdade são negros, isso faz toda a diferença. E os alunos não negros acabam não tratando o negro como um estereótipo e nem como uma cultura diversa da dele. Doutora Tatiana, peço a licença, eu tenho que chamar o intervalo, mas antes tem a agenda cultural para que os nossos telespectadores possam ficar atentos com relação ao que vai ter de bom neste final de semana, né, a partir de amanhã, sexta-feira.
A banda Malta, vencedora do reality show Superstar, fará show em Santos amanhã no Portuários. A banda paulistana acaba de lançar o seu primeiro CD intitulado Supernova e cantará no show os sucessos Diz Pra Mim, Memórias Mais Que o Sol, entre outros. A apresentação faz parte do Festival Rock Show 2014. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 100 e o Portuários fica na Rua Joaquim Távora, número 424, Parque da Montanha, em Santos. Quer um outro show? Quer outro? Então tá. Vai acontecer na região, mas no sábado. É o da cantora Maria Gadu. A artista é um dos novos nomes da música popular brasileira e canta profissionalmente desde os 13 anos. No show, o público poderá conferir de perto sucessos como Zimbalaê, entre outros sucessos. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 100 e o Mendes Convention Center fica na Avenida Francisco Glicério, número 206, em Santos. E para os fãs de quadrinhos, acontece sábado também, depois de amanhã, a Santos Comic Con, no Centro de Cultura Patrícia Galvão, em Santos. O evento receberá artistas como André Alonso, Fábio Koala, Leandro Altafim, entre outros. Dentre os assuntos que serão debatidos estão quadrinistas da região e o mercado americano de quadrinhos. A Santos Comic Con acontecerá das 10 da manhã até as 8 da noite, a entrada é gratuita. Mais informações é só acessar o blog santoscomiccon.blogspot.com.br. Eu repito, calma. santoscomiccon, tudo junto, .blogspot.com.br. Combinado? Rápido intervalo, na sequência vamos para o último bloco de hoje. Estou conversando com a doutora Tatiana Evangelista. Ela é presidente do Conselho Municipal de Participações e Desenvolvimento na Comunidade Negra e também secretária da Comissão de Igualdade Racial da OAB Subseção de Santos. Vamos continuar esse assunto depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.